E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, quem é antigo por aqui já deve conhecer essa história, já que eu trouxe os 2 primeiros capítulos há algum tempo. Então caso você caiu aqui de paraquedas, clique no card para ver as 2 primeiras partes dessa, que sem dúvidas é uma das melhores histórias que eu já li. Então antes de dormir, reserve um tempo para maratonar essa série. Agora, se você já viu as 2 primeiras partes, se prepare, porque Tommy voltou. E agora, mais terrível do que nunca. Boa história. Eu fiquei sentado no escuro do meu apartamento. A garrafa de rum tão vazia quanto o meu olhar. O sol estava nascendo, um brilho rosa suave roçando pela janela. Eu não conseguia dormir, minha imaginação correndo livre em minha mente. Eu não podia deixar Steph passar por aquilo, não de novo, não por mais 5 anos. O tempo havia escondido as abominações dessa nossa infância da mente de minha irmã. Tommy havia entrado na nossa vida quando ela era nova o suficiente para se esquecer. Os gêmeos. Ele havia voltado por causa dos gêmeos, Jack e Jill, para continuar com suas maldades por todas as gerações de nossa família. Quando isso terminaria? Aquelas horas não me deram soluções. O rum queimando minhas entranhas e me confortando. De repente, meu celular tocou. Pisquei e percebi que o sol agora queimava através da janela. Há quanto tempo eu já estava sentado ali? Meu coração deu um pulo quando vi o nome de Steph na tela. Atendi às pressas. Olá, Steph? Você tá bem? O que ele fez? A voz da minha irmã estava rasa e sem emoção. Tommy disse que você pode vir almoçar aqui, assim como planejado. O que ele fez com você? Eu murmurei baixinho. Sua voz não mudou. Ele está alimentando os gêmeos. Está tudo bem, Matt. Steph. Comecei a falar, mas ela desligou. Me levantei e corri para o banheiro jogando água no meu rosto. O rum nem parecia ter me afetado. Meus olhos, encontrando os olhos do espelho com uma clareza surpreendente. Mas isso não diluiu o medo que estava impregnado na minha mente. Corri para fora do meu apartamento e depois para o meu carro. Enquanto dirigia, comecei a me sentir enjoado. Garras afiadas se afundavam em minhas memórias e puxavam para a beira os horrores que havia experimentado nas mãos de Tommy. Eu não podia permitir que Jack e Jill passassem pelo mesmo. Não podia permitir que Steph visse sua família se despedaçar lentamente diante dos seus olhos. Alguns minutos depois, eu estava estacionando na frente da casa. Ansiosamente saí do carro e fui bater na porta da frente. Tommy me atendeu com um bebê em cada braço. Olá, Matt. Bom ver você em uma hora mais apropriada. Entre! Meu estômago se contraiu só de vê-lo tocando nas crianças. Mas calei a boca e não disse nada. Entrei na casa e ele fechou a porta com o pé, balançando suavemente os bebês em seus braços. Crianças lindas, não é mesmo? Tommy disse suavemente, olhando para aqueles rostinhos. Onde está a minha irmã? Perguntei enquanto uma gota de suor escorria pela minha espinha, como se um fantasma tivesse me acariciado. Como se para responder, Steph apareceu descendo as escadas. Sua pele estava pálida e tinha olheiras escuras debaixo dos olhos. Não havia sinal de violência física, mas eu conhecia Tommy e sabia que tinha outras técnicas além da violência para punir as pessoas.
O almoço está pronto, disse sem emoção, seus olhos mortos. Andou em direção à cozinha e começou a colocar a comida na mesa. Segui e então congelei. Lewis estava sentado em uma cadeira com o torso jogado sobre a mesa. Respirava pesadamente. Um lado do seu rosto estava inchado, o olho esquerdo totalmente fechado. Sangue escorria da sua boca diretamente no prato que estava à sua frente. Suas pernas estavam quebradas, seus tornozelos e canela torcido para os lados da cadeira de um jeito que quase me fez vomitar. Me vendo, levantou a cabeça, deixando cair um rastro de baba e sangue dos cantos da boca. Tira esse monstro da minha casa! Ele sussurrou. Antes de conseguir responder, Tommy apareceu atrás de mim. Ele conversava com os bebês, uma espécie de gugu dadá. Steph parecia um zumbi colocando as panelas fumegantes sobre a mesa e depois se sentando na cadeira oposta do seu marido ensanguentado. Meu Deus, Lewis, você precisa de ajuda. Venha, eu vou te levar para o hospital. Tommy olhou para mim. Matt, sente-se e desfrute da maravilhosa refeição que sua irmã preparou com tanto carinho. Seria uma ignorância terrível ignorar tal banquete. Como se para dar exemplo, Tommy se sentou à mesa com os bebês em seu colo. Ele precisa de ajuda, Tommy. Eu insisti, com medo das próprias palavras. Não seja dramático, Matt. De repente, soquei a mesa com as duas mãos. Eu vou levar ele pro hospital, caramba! Imediatamente, me arrependi do meu surto. O fogo em meu peito se extinguiu quando os olhos azuis de Tommy se encontraram com os meus. Sem nada dizer, Tommy se levantou e entregou Jill para Steph. Ela aceitou com gratidão sua filha. Sem nunca parar de me olhar, Tommy levou Jack até a pia. Ele ligou o triturador de lixo. O pavor atravessou meu cérebro como uma locomotiva em chamas. O zumbido alto das lâminas preencheu a cozinha e sufocou as chamas em mim, as substituindo com uma fúria cautelosa. Saia daí! Lewis gritou, tentando se levantar, mas gritando com a dor dos seus tornozelos quebrados. Tommy aproximou Jack, que agora chorava. Os olhos dele nunca saindo da minha direção. Ficaria um pouco apertado, mas acho que consigo enfiá-lo ali. Tommy falou, sua voz tão afiada quanto a ponta de uma faca nova. Levantei-me com a mão trêmula. Pare! Por favor, só pare! Mas Tommy continuou a abaixar o bebê. O rostinho agora estava a centímetros da abertura. Eu só preciso de um, Matt. Talvez você precise de uma lição. Talvez você tenha esquecido como isso aqui funciona. Steph estava embalando Jill, seus olhos esbugalhados. Lágrimas silenciosas desciam por suas bochechas. Não, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer qualquer coisa que você quiser, por favor. Só para, por favor, pare. Me ajoelhei com a voz trêmula. Só não machuque, por favor, não machuque o bebê. Não machuque o Jack. Os olhos de Tommy adentraram meu crânio, examinando cada palavra como se olhasse em um microscópio. Finalmente desligou o triturador e entregou Jack a Steph. Suspirei de alívio e me levantei tremendo. Tommy voltou a se sentar e me apontou para minha cadeira. Não hesitei em fazer o mesmo. Seu desgraçado fudido! Lewis gritou fechando os punhos. Eu vou te matar! Eu vou te matar, porra! Tommy se virou para ele e eu vi seu maxilar ranger.
Não passe dos limites, Lewis. Não terminará bem. Vá se fuder! Lewis cuspiu. Como um raio, Tommy se levantou e foi na direção de Lewis, escorregando sua mão na direção da boca e agarrando seu maxilar. Sem hesitar, Tommy o levantou da cadeira e o jogou de cara na geladeira. Com um baque surdo, o rosto de Lewis eclodiu em um jorro de sangue e dentes quebrados quando bateu contra a superfície dura. Ele escorregou para o chão, deixando um rastro de sangue. Tommy o ergueu pelos cabelos e o arrastou até o forno, colocando sua cabeça na dobradiça da abertura. Sem hesitar, Tommy começou a esmagar a cabeça dele com a porta do forno, abrindo e fechando a cada batida, despedaçando seu crânio e abrindo sua carne. Pare, Tommy! Pare, você vai matá-lo! Eu gritei, quase pulando por cima da mesa. Tommy se virou e apontou para os bebês, os olhos fixos nos meus, sua voz como trovões de chuva de verão. É ele ou o bebê? O que vai ser? Caí na minha cadeira, olhos bem abertos, todo meu corpo tremendo copiosamente, chorando muito e com os lábios retorcidos que queriam dizer algo, mas apenas um gemido triste saiu. Os gêmeos praticamente uivavam e Steph apertava-os contra o peito, soluçando, com o choque e desespero tomando conta dela. Me virei, o mundo girando, os ouvidos cheios de gritos e choros, enquanto Tommy esmagava a cabeça de Lewis com a porta do forno. Minha saliva escorria dos lábios em cada respirada brusca que fazia, minha realidade se retorcendo e escurecendo. Tommy se endireitou, respirou fundo e observou seu trabalho. Respingos de sangue pintavam os armários e o chão. Trilhas se arrastavam como marcas de dedo. Stephanie chorava, olhos bem fechados, os olhos dos gêmeos imitando o pesar da mãe. Tommy passou as mãos pelos cabelos, olhos se encontrando com os meus. Sorriu, sacudiu a cabeça como se não pudesse acreditar naquilo. Ele se virou para Steph e gesticulou para os bebês. Me dê eles e arrume a bagunça feita pelo seu marido. Minhas unhas estavam enfiadas no tampo da mesa. Mal conseguia acreditar na carnificina que presenciara. A execução brutal do meu cunhado. Estava totalmente abalado. Minha visão girava em descrença. Tommy se inclinou e retirou os bebês do colo de minha irmã. Vá, coloque-o no porão por enquanto. Por que você fez isso? Steph guinchou entre soluços. Tommy começou a ninar os gêmeos, olhando para minha irmã. Ele não era certo para essa família. Agora vá limpar. Tommy foi para a sala, gesticulando para eu o seguir. Minha cadeira rangeu alto enquanto me levantava. Eu, observando minha irmã mentalmente destruída, arrastando seu próprio marido para o porão. Baba escorria pelos lábios dela, enquanto sussurrava desculpas amorosas para o marido falecido. Ela estava cedendo. Em um suor absurdo, segui Tommy para a sala de estar, sentindo como se estivesse em um pesadelo. Eu queria assassinar aquele monstro, arrancar aquele câncer da minha família, mas a outra parte de mim sabia que isso não era possível, que essa tentativa só traria mais dor para nós. Mas tinha que haver um jeito. Tommy havia acalmado os gêmeos e agora me olhava. Você está bem, Matt? Não respondi, meus olhos em choque olhando para o nada. Tommy assentiu.
Sei que isso provavelmente te chateia. É por isso que queria conversar com você a sós. Estou preocupado com sua irmã e como ela vai lidar com isso. Estou preocupado como isso pode afetar a habilidade dela em ser mãe. Levantei os olhos para ele, incrédulo. Foi você que fez isso? Tommy ignorou minha acusação. Matt, eu gostaria que você ficasse aqui conosco por um tempo para ficar de olho na sua irmã, ajudá-la a passar por isso. Temo que seja o único jeito de consertarmos seu psicológico depois da tragédia. Meus punhos se fecharam. Um dia, alguém vai fazer você parar com isso. Tommy sorriu, mas não havia humor em seu rosto. Cuidado, Matt. Deixe minha irmã em paz. Saia da vida dela. Falei com os meus dentes cerrados. Não posso fazer isso. Tommy insistiu. Não com crianças tão lindas para criar. Na verdade, há uma razão para eu estar aqui tão cedo. Eu não podia mais esperar. Eu tinha que vê-los. Os seus olhos brilhavam. Dei um passo em direção a ele, sussurrando. O que diabos você está... Fiquei com Steph aquela noite. Ela demorou quase 3 horas para limpar tudo e quando terminou, foi pro quarto e dormiu. Coloquei os bebês no berço depois de dar mamadeira e fiquei no topo da escada observando a sala vazia. Tudo parecia errado, como um sonho. Os acontecimentos chocantes que lentamente retorciam minha vida se incrustavam em meu cérebro, desenterrando todos os pesadelos, os quais eu havia me prontificado de enterrar durante todos aqueles anos. Uma mão pousou em meu ombro. Me virei e vi Tommy, a luz no quarto de minha irmã brilhando atrás dele. Vá, fica com ela essa noite. É importante que ela se sinta acolhida por um homem. Será mais fácil para ela passar assim pelo luto do seu marido. Não falei nada, só observei o rosto liso de Tommy. Todo meu corpo se inclinava a enfiar meus dedos entre seus malditos olhos. Tommy me empurrou em direção ao quarto. Vá! Sem dizer uma palavra, eu fui para o quarto dela. Fechei a porta e me sentei na cama. Steph estava debaixo das cobertas. Olhava para o teto com os olhos injetados. Sua pele estava muito branca e as olheiras mais pesadas do que antes. Eu não sabia o que dizer. Deitei do seu lado e desliguei a luz. Depois de algumas horas, ouvi sua respiração pesada que indicava que finalmente havia dormido. Bom, pensei, que a cabeça dela tem algumas horas de paz. As horas profundas da noite me arrastaram, mas mal percebi. Minha mente se recusava em desligar. Pensava em ideias, em maneiras de escapar. Algo que Tommy havia dito ficava ecoando em minha mente. Eu só preciso de um. Examinei aquelas palavras, espremendo cada sentido possível que aquela frase representava. Não gostei do que pensei. Olhei para minha irmã adormecida. Mesmo durante o sono, parecia estar sofrendo. Meu coração gritava por ela e senti meus olhos marejando. Ela não merecia aquilo. Não de novo. Não por mais 5 anos. Eu não podia assistir aquilo. Não podia deixar acontecer.
o que eu estava disposto a fazer para salvá-la? Que tipo de pessoa eu havia me tornado? Como eu poderia viver comigo mesmo se eu fizesse o que o mal sussurrava para mim? Você sabe como salvá-la. Tommy cometeu um erro hoje à noite. Ou será que não? Talvez ele esteja te testando. De qualquer forma, você sabe que não pode continuar assim. Você não pode viver sabendo que sua irmãzinha está enlouquecendo. Cobri meu rosto, já sentindo as lágrimas. Que tipo de pessoa eu seria se eu... Em algum momento da noite, eu percebi algo na porta do quarto. Virei minha cabeça e vi Tommy observando pela fresta da porta, seus olhos azuis cintilando na escuridão. Senti um arrepio e me virei. Só horas depois, o sentimento de estar sendo observado desapareceu. Acordei com um grito. Me coloquei de pé imediatamente. O sono sumiu de mim em um segundo. Não me lembrava de ter adormecido, mas pela luz que vinha por trás da cortina, pude ver que já era tarde. Olhei para o relógio e vi que já eram quase 10 horas. A chuva batia fortemente contra a lateral da casa, o vento se debatendo contra as janelas. Outro grito me tirou da cama. Era Steph. Vi o lado vazio ao meu lado e meu coração começou a acelerar. Saí correndo do meu quarto e fui para o corredor. Tommy estava subindo, marchando pela escada, segurando minha irmã pelos cabelos. Ela estava se segurando nos pulsos dele, chorando em agonia, enquanto ele a chacoalhava, gritando na cara dela. Quando você vai aprender? Ele uivou, sem desacelerar. Meu coração já estava na garganta. O que aconteceu, Tommy? Solte ela! Ainda arrastando minha irmã, Tommy chegou no topo da escada, me alcançou e me deu um tapa no rosto, me jogando contra a parede. Estrelas tomaram conta da minha visão e minha cabeça girava. Caí de joelhos. Desculpa. Eu não estava ligando para ninguém, eu juro. Steph murmurava enquanto ele a puxava em direção ao quarto. A polícia não pode te ajudar. Matt não pode te ajudar. Apenas eu posso te ajudar. Tommy rosnava. Jogou-a para o outro lado do quarto na cama e se virou para mim. A fúria estava esticada pelo seu rosto e queimava em seus olhos. Sua irmã precisa de outra lição. Grunhiu antes de bater a porta com força e trancá-la. Corri para perto. Virei a maçaneta e bati na madeira, gritando, implorando. Lá dentro, ouvi algo quebrar e a voz da minha irmã ficou mais alta, chegando a um nível de histeria quase animalesco. Tommy, por favor, pare! Deixe ela em paz! Eu gritava, chorava, me jogando contra a porta. Ele não parou e minha irmã continuava a berrar. Andei pelo corredor, agarrando os meus cabelos. Meus olhos estavam arregalados. Merda! Meu coração se debatia contra o meu peito e meu corpo inteiro tremia. Uma sensação de desamparo e angústia enlouquecedora ameaçava me dominar. Pare com isso! Minha mente gritou. Você tem que fazer isso parar. Soquei as paredes, as lágrimas caindo. Não. Ela ainda tem uma chance. Faça algo antes que seja tarde demais. Minha mente gritava. Minha respiração presa na garganta.
os gritos da minha irmã ecoando no meu crânio. Me virei para o quarto dos gêmeos. Com os pulsos cerrados, eu entrei. Jack e Jill estavam resmungando em seus berços, olhando para mim de forma confusa, até mesmo assustada. Olhei para eles, soluçando, pressionando minha testa contra o berço de Jill. Não, 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 lamentei. Por favor, por favor. Estendi minha mão para ela, acariciando-lhe a bochecha. Ranho escorria das minhas narinas. O rosto, uma desgraça molhada de agonia e devastação. Eu sinto muito pequena, sussurrei. Os gritos de Stephanie estavam quase me fazendo desistir. Você não consegue compreender a dor que sua mãe está passando. Tudo que teve que aguentar. Eu amo você, Jack, com todo o meu coração. Mas amo mais minha irmã. Peguei o travesseiro e pressionei contra o rosto da criança. Demorou 48 segundos para Jill morrer. Um chorar rouco ecoava em meu peito, rezas por perdão escapando dos meus lábios. Fui até o berço de Jack e o matei. Quando terminei, joguei o travesseiro na parede e caí em meus joelhos, molhando o chão com minhas lágrimas pelo horror que havia cometido. Minha mente estava acabada, partida em duas e sangrando. Lamentos de ódio e horror por mim mesmo. De repente, alguma coisa estava me puxando pelos pés. Tossi, enquanto uma mão agarrava minha garganta e me batia contra a parede. Eu pisquei e vi os olhos furiosos de Tommy. O que você fez? Ele vociferou tremendo. Além da miséria, um ódio profundo, uma ardência assassina começou a incendiar meu peito. Me inclinei para Tommy, minha voz soando como um ferro quente. Eu estou liberando esta família da sua sombra, disse, dando uma cabeçada nele o mais forte que consegui. Minha visão escureceu. Logo clareou por conta da minha raiva. Tommy gritou. Cambaleou para trás, segurando o rosto. Algo amarelo e espesso escorria da sua boca. Ele olhou, olhos bem abertos. Eu sabia que você podia sangrar. Eu ri, limpando as lágrimas do meu rosto. Tommy olhou suas mãos cobertas e depois para mim. A fúria voltando aos seus olhos. O que você fez com as crianças? Eu matei a sua fonte de vida. Antes que eu pudesse responder, eu o ataquei. Joguei meu corpo contra o dele, batendo contra a parede em um estrondo. A surpresa, misturada com a dor, tomou conta do seu rosto, seguida de uma fome assassina. Me agarrei no seu cabelo e o puxei para a esquerda, enterrando meus dentes contra sua garganta. Ele gritou enquanto minha mandíbula se fechava, minha boca se enchendo com o calor da carne retalhada do seu pescoço. Cuspi o pedaço enquanto Tommy me empurrava. Suas mãos contra a garganta dilacerada. Seus dedos estavam cobertos do líquido amarelo, esparramando por sua blusa e pelo resto do seu corpo. Não deixei ele se recuperar do golpe. Segurei um abajur e joguei contra o seu crânio, o deixando de joelhos. Dei um soco no queixo, enquanto simultaneamente batia com o abajur em seu joelho. Ele
berrou, caindo contra a parede. Tentando se levantar desesperado, me ajoelhei perto dele, jogando o abajur no outro canto do quarto. Meu punho socou o buraco da sua garganta, trazendo novos gritos de agonia. Isso me acelerou, inflamou meu ser, me deixando cheio de ódio. Me levantei e chutei seu estômago. Ele começou a rastejar em direção à porta, mas dei com o pé na sua espinha dorsal, fazendo-o retorcer e se encolher. Mantendo o pé sobre suas costas, me aproximei dele. Minha voz, parecendo veneno. Acabou, Tommy, seu filho da puta. Mesmo com muita dor, ele se virou, seus olhos queimando de ódio. Você não pode me matar. Tem outras famílias. Me abaixei e agarrei sua garganta com as duas mãos. Mas não a minha família. Pressionei o mais forte que pude. Músculos tensos e gritando. Berrando e se debatendo, o pescoço de Tommy foi se dobrando para trás até que a pele de sua garganta começou a se partir como um estouro. Porém, eu não parei. O suor se formando em minhas sobrancelhas, meus dedos encravados na sua pele. Com um estalido, a espinha de Tommy quebrou na base do pescoço. E então, ficou imóvel. Caí no chão, a respiração ofegante. Meus músculos queimavam. Fiquei observando o corpo parado, lágrimas frescas brotando dos meus olhos. Havia acabado. Eu havia matado Tommy Taff. Uma onda de alívio passou pelo meu corpo, junto de um pesar que aumentava. Quente e frio se colidiam enquanto percebia as consequências dos meus atos. O que foi que eu fiz? Corri com Steph para o hospital, ligando para a polícia no caminho. Falei que o intruso tinha invadido a casa e assassinado Lily e as crianças. Não esperei as perguntas. O que mais eu queria naquele momento era levar minha irmã inconsciente para receber atendimento médico. Naquele dia, algo em mim se despedaçou. Algo que nunca será curado ou recuperado. Uma sombra negra que paira sobre minha alma. Uma lembrança mortal do que eu havia feito para salvar minha irmã. Culpa e angústia. Essas são as palavras que descrevem melhor meus sentimentos. Não sei se conseguirei conviver comigo mesmo por muito mais tempo. Mas sei que Steph irá viver. Minha querida irmã. A notícia da morte dos filhos abalou até a sua alma. Fiquei com ela durante todo o tempo, aquelas longas noites no hospital, cheia de tristeza e de luto. Falei que foi Tommy quem os matou. E essa é uma mentira que levarei para o meu túmulo. Seja lá quando isso acontecer. E mesmo quando a tristeza ameaça me matar, eu sei, bem lá no fundo, que Tommy sumiu para sempre das nossas vidas. Por minha causa. Pelo que eu fiz, nossa família irá viver livre das sombras deste monstro. Livre das sombras de Tommy Taff.